Vamos fazer agora a montagem do circuito da experiência 4, a segunda parte, referente à transferência de potência. Então, para isso a gente vai usar a nossa fonte de alimentação, onde eu ajusto aqui a voltagem de saída. Aqui eu coloco sempre no máximo, que é para permitir que ele forneça a corrente que o circuito está solicitando. Eu tenho aqui um resistor de proteção. Eu vou usar aqui a saída da fonte positivo, negativo. Essa saída corresponde a esse voltímetro. Essa saída corresponde a esse outro voltímetro. E essa é uma saída fixa. Então, nós vamos usar essa daqui. Então, positivo, negativo, resistor de proteção no valor de 12 ohms. Uma chave. A gente já viu como é que funciona a chave, né? A gente tem 3 polos de um lado, 3 polos de outro. Quando eu fecho a chave desse jeito, eu conecto esse polo nesse, esse polo nesse. Quando eu fecho a chave para cá, eu conecto esse com esse e esse com esse. Então, como a gente precisa de conectar apenas 2 polos, eu vou escolher esses dois aqui, por exemplo. E aqui está aberto e aqui está fechado. Então, aqui nossa chave. Vamos usar aqui uma década de resistência, é a mesma que a gente usou na experiência 3, uma década muito legal porque ela permite que você conecte esses terminais e nesses terminais vai aparecer uma resistência que eu ajusto aqui, então uma resistência variável. Eu posso variar unidades aqui, dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares e centenas de milhares. Eu consigo até 1 milhão de ohms, né? O valor máximo, se somar com os outros aqui, dá 1 milhão e tanto, né? 1 milhão e mais alguma coisa, tipo mais 1 milhão e 100 mil, mais 1 milhão e 110, e assim vai. Agora, nessa experiência, a gente vai trabalhar só aqui com unidades e dezenas, né? Então, a gente vai variando aqui, ó, de 1 em 1 ohm, e aqui de 10 em 10 ohms. Sempre conectando esses dois polos. Não tem polaridade, né? Porque o resistor não tem polaridade. Aqui nós temos os nossos multímetros. Esse aqui vai ser o nosso amperímetro. E esse aqui vai ser o nosso voltímetro, né? Em corrente contínua, né? Lembrando que o circuito é de corrente contínua. Então vamos olhar o esquema. A gente vai ter aqui então uma fonte de alimentação corrente contínua. Sai do positivo, liga no resistor de proteção, que não tem polaridade. Sai do resistor de proteção, entra no positivo do amperímetro, porque está do lado positivo da fonte. Sai do negativo do amperímetro, vai no resistor variável, que é a nossa década. Vem num polo da chave e o outro polo da chave no negativo. Depois liga aqui o voltímetro em paralelo com os terminais do nosso resistor variável. Então, é uma montagem bastante simples. Então, vamos lá. Bom, então eu vou pegar um cabo aqui vermelho, eu tenho que ligar no positivo da fonte, a fonte está zerada, então eu posso mantê-la ligada e montar o circuito, porque a diferença de potencial aqui é zero. Então saiu da fonte positivo, vai no resistor de proteção, saiu do resistor de proteção, vou usar outro cabo vermelho e ligo no amperímetro positivo. Olha lá, esse é o nosso multímetro, né? Eu vou ajustar aqui, ó, A, risco contínuo, então amperímetro de corrente contínua. Vou começar com a escala de miliamperes. Se a corrente passar de 200 miliamperes, eu mudo de escala e de conexão. Mas eu vou começar ajustando aqui para escala de 200 miliamperes no máximo. E se eu ajustei para essa escala, eu tenho que conectar aqui, né? Ó, o negativo aqui e o positivo aqui, ó. Miliamperes é aqui, então, e o positivo é a escada. Então, eu vou colocar ele aqui e ligo no positivo. Saiu do negativo do amperímetro, vem aqui no nosso saiu do negativo, vem aqui no resistor variável, nossa década, né? Então, liguei. Saiu do outro terminal, vou deixar o voltímetro para ligar no final, né, porque ele liga em paralelo. Saiu da nossa década
o outro terminal que também não tem polaridade. Ligo na chave, vou escolher esses dois polos aqui, um polo, e o outro polo da chave, eu já vou pegar aqui um cabo preto para ligar no negativo. Obviamente, a cor do cabo não é relevante, mas é interessante ligar o cabo vermelho no negativo, no positivo da fonte, o cabo preto no negativo, que ajuda a lembrar, né, quem é o positivo e quem é o negativo. E a última coisa que falta é ligar o nosso voltímetro. Então, eu vou ligar as escalas de voltagem de corrente contínua, estão aqui. Eu tenho aqui até 20 volts, eu vou começar aqui com até 2 volts, ou seja, 200 mili. Por que 2.000 mili? Por que está marcado aqui 2.000 mili, né, e não 2 volts? É para lembrar que a leitura dessa escala aqui, a unidade é milivolts, né? Então aqui é milivolts. Se eu estivesse usando a de 20 volts, esse ponto aqui indicaria a unidade de volts, né? Então aqui, ó, não tem ponto. Então o último algarismo aqui, a unidade é milivolts. E aí eu conecto aqui, vou usar esse cabo azul para conectar o negativo. E o negativo, ó, o resistor, ele não tem polaridade, mas esse lado aqui, ó, está conectado ao lado positivo do circuito, e esse lado aqui está ligado ao negativo do circuito, né? Então, eu vou até trocar esse cabo aqui, eu vou colocar um cabo azul, para lembrar que eu estou indo para o lado negativo do circuito, né? E aqui eu vou botar um cabo vermelho, para lembrar que eu estou vindo do lado positivo. Você vê que é difícil, obviamente, você colocar vermelho e azul em todos, porque eu estou saindo do negativo aqui do amperímetro, né? Mas eu estou do lado positivo do circuito para o resistor. Então, ó, esse cara aqui vai ser o negativo. E eu vou pegar agora um cabo vermelho. E ligo aqui também o voltímetro, ó, e conecto aqui. Então, está feita a conexão do nosso circuito. Eu fecho a chave e aumento a voltagem para 2 volts. Então, que é o sugerido na fonte. Na verdade, 2 volts, vou deixar em 2.1, 2 volts ou 3 ou 1, não é relevante se você usa, mas assim, é interessante você usar uma voltagem que não seja nem muito alta nem muito baixa, para que você não tenha nem correntes altíssimas, que podem queimar componentes, etc., e nem correntes muito baixas que sejam difíceis de medir. Então, por isso que a gente tem um valor razoável. Então, está montado o circuito, agora é só variar a resistência do resistor variável e fazendo as leituras de corrente e voltagem. Vamos iniciar, então, a tomada de dados da experiência 4, segundo circuito, que é de transferência de potência. Então, relembrando aqui, a gente tem a nossa fonte de alimentação ajustada para 2.1 volts. A gente tem aqui o resistor de proteção, cuja resistência é de 12 ohms. A gente tem ali o amperímetro, que está marcando ali por volta de 97 miliamperes. Ele está ajustado para a escala de, no máximo, 200 miliamperes. Está marcando agora 98,1 miliamperes. A gente tem aqui o voltímetro, que está medindo a voltagem nos terminais do resistor. Então, o amperímetro mede a corrente que passa pelo resistor e o voltímetro mede a voltagem nos terminais do resistor. Nosso resistor variável é essa década, na qual eu consigo variar a resistência de 1 em 1 ohm. No momento está ajustado para 0, naturalmente não é 0 mesmo. Se fosse 0 eu não teria nenhuma voltagem, ali seria 0 também. A resistência é pequena, menor ainda do que 1 ohm, né?
Então, o nosso primeiro valor para a tabela, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma varredura, começando a variar o valor da resistência. Vamos começar variando de 1 em 1 ohm, e depois a gente aumenta esse passo, porque o que a gente quer ver é o crescimento da potência, ela passa por um pico e depois ela decai. Então, para isso, a gente vai começar variando de 1 em 1 ohm e depois a gente aumenta esse passo para 5 e depois para 10 ohms. Então, está aqui 0, vou passar para 1, já dá para fazer a leitura de voltagem, corrente. Lembrando que a escala de voltagem está em miliohms no momento, milivolts, desculpe, e a escala de corrente está em miliamperes. Então, todos são submúltiplos das unidades, né? Milivolts, miliamperes. 1 ohm é o ajuste. Você consegue ver aqui o ajuste, né? Então, feita a leitura, a gente passa para 2. Agora 2 ohms. Depois a gente passa para 3. 3 ohms. Agora 4. 5 ohms. 6 ohms. 7 ohms. 8 ohms. 9 ohms. 10 ohms. Agora eu volto esse aqui para o 0 e ajusto esse aqui para 10. Agora eu vou ter 10 mais a marcação desse aqui. Então vamos lá. 11 ohms. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 ohms. Agora a gente vai pular direto, volta esse aqui para 0, ajusta aqui 20, aqui com 0, vou pular para 25, 1, 2, 3, 4, 5, então 25 ohms, agora eu volto, põe no máximo aqui, 30 ohms, agora eu passo esse aqui para 3, e esse aqui para 5, 35 ohms, agora eu volto esse aqui para 0, passo para 4, 40 ohms. E agora eu vou 50, 60, 70, 80, 90, 100 ohms. Então já está mais do que suficiente para a gente construir um belo gráfico e fazer o tratamento proposto no roteiro.